E aqui existe uma prática, que eu acho até legal comentar, que normalmente acima de até 5 milhas acima do limite é aceitável. Então, por exemplo, está lá falando 55 milhas, se você tiver até 59 ou 60 milhas por hora, está dentro de um limite aceitável. E eu vinha lá no meu 59, porque o limite era 55, baixou para 45, eu não me atentei, Tava no piloto automático. estava no piloto automático, era de noite. Um exemplo, né? Fui na colação de grau da minha sobrinha e eu falei assim, gente, o que é isso? Tem 200 meninas loiras aqui. Não tem uma mulher preta, não tem um homem preto, não tem um homem pardo, uma mulher parda, não tem ninguém diferente, não tem um cadeirante, não tinha nada. E isso precisa nos incomodar. Você precisa questionar onde está o erro, né? Então, se tem homogeneidade, se a gente faz o teste do pescoço e está tudo igual, alguma coisa está errada. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabi Zaleski, host deste podcast, e eu estou aqui com meu marido, André Coalho. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Maravilha. E hoje a gente está aqui para um bate-papo no episódio número 23. Excelente. E qual que é o tema de hoje, amor? Hoje nós vamos falar sobre ESG. Eu tô curiosa já Também estou muito. para começar esse bate-papo logo. Esse tema tem sido destaque no mundo corporativo. Maravilha. Vou apresentar a nossa convidada de hoje e a gente começa a conversar com ela. Vamos lá. Então, vamos lá. Andréa Bezerra de Albuquerque, pela primeira vez aqui no Unitecast. Ela nasceu em São Paulo, mas foi quase em São Sebastião, lugar que ela ama muito e visita bastante. Ela é casada, não tem filhos, e nós vamos até falar um pouco sobre isso aqui no podcast. Ela é formada em jornalismo e psicologia e hoje atua como profissional de desenvolvimento humano. Andréa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada, André, pelo convite. Parabéns pelo que vocês têm feito aí, que eu já estou fã, já está tudo notificado, aviso. Parabéns mesmo, e eu estou muito honrada em fazer parte dessa iniciativa. Obrigado, a honra é nossa, obrigado por aceitar o convite e obrigado aí por compartilhar seu conhecimento, suas experiências. E isso é de de grande importância para a nossa audiência, para nós aqui, que a gente aprende muito aqui. Eu sempre falo que a gente está na cadeira de aluno aqui, né? E juntos vamos aprender bastante. Certeza. Andréia, e a pergunta que eu gostaria de começar, assim, a gente, né, conversou um pouquinho antes aqui, o que é ESG? O que significa essa sigla? Essa sigla, ela significa muita coisa. Então, ESG é uma sigla que é ambiental, social e de governança. Inclusive, aqui no Brasil, tem se usado bastante ASG, né, para fazer valer aí certinho, né, as palavras ambiental, social e de governança. E, basicamente, são critérios estabelecidos, especialmente para as organizações, para atender as melhores práticas nesses 3 pilares, né, que fala bastante sobre o que é certo fazer, o que é correto fazer. É uma iniciativa que nasceu em 2004, né, junto com a ONU, onde houve um grande encontro, sobretudo do Pacto Global, com os banqueiros, né, com as grandes empresas, os grandes investidores, que a provocação, assim, eu acho que foi justamente essa, né, da ONU, falou, ok, além de ganhar dinheiro, né, qual é o retorno, a contrapartida que vocês estão contribuindo, oferecendo para o mundo, né, fazendo de bom para o mundo. E daí estabeleceu-se, né, vários critérios em relação a esses 3 pilares, e isso ficou
talvez, não sei se é a palavra mais correta, mas um pouco adormecido em algum momento de 2004 até mais ou menos 2020 ou 2021 e 2022, e começou, isso reacendeu justamente porque a gente estava nesse período pandêmico, né? Então, se falou muito sobre isso. Acho que se a pandemia trouxe, né, algo de positivo, né, pensando num copo sempre cheio desses desafios e, né, em respeito a tantas dores que tivemos, mas houve esse ressurgimento dessa discussão, né? Então, sobretudo das interseções em relação a isso, né? Então, por exemplo, a gente estava falando aqui, né, no ambiente, eu estou aqui em São Paulo, né? Então, falando um pouco de São Paulo, então a gente foi trabalhando em casa, né? Então, nesse modelo de home office, e aqui a cidade de São Paulo teve um impacto na diminuição da poluição, porque a gente não estava andando de carro, né? Então, ESG cuida de tantas coisas, né? São meandros, assim, mas que cuida desde dessas questões, né? Da questão ambiental. Então, quais são as políticas adotadas pelas empresas em relação às questões ambientais? Então, o uso da água, os poluentes, enfim, toda essa questão de indústrias químicas, por exemplo, como que fazem isso? A questão, principalmente, da emissão de carbono, né? Então, tudo isso fala sobre talvez esse pilar aí, esse lado, essa dimensão ambiental. Social, a gente fala sobre todas as questões, daí talvez seja, né, uma área que eu mais posso falar, né, que é a questão das relações humanas, da diversidade, do respeito às diferenças e até, eu diria, da valorização das diferenças, né, as questões dos direitos humanos nas organizações e tudo mais, e da questão de governança, como tudo isso é aplicado, né? De transparência, né? Como são os critérios de lucro em relação ao que se pratica. Então, tudo isso diz respeito a ESG, que é um imperativo, né? Agora, realmente, é a bola da vez. Pode ser, né, que tenha sido, a gente esteja nessa onda, né, de ESG ou de ASG, mas eu costumo dizer, bora surfar essa onda, porque é uma onda totalmente do bem, né? Sim. E também é importante falar que não tem nada muito segmentado, no sentido que, se não quando falam assim, André, você trabalha com diversidade, com equidade, então você trabalha com o S, né? Costumo dizer que não necessariamente ou não somente. Então, se a gente vai falar, por exemplo, numa empresa, né? Eu trabalho na área de recursos humanos. Então, se a gente vai falar dentro da área de recursos humanos de um funcionário que, eventualmente, por questões históricas, por questões da vida e de como isso tudo foi construído no Brasil e em São Paulo, ele mora, esse funcionário, numa área periférica da cidade, que teve um desabamento por conta da questão ambiental, por conta de chuva aqui, que é o que mais tem aqui em São Paulo, então tem tudo isso. Então, e aí, por exemplo, esse funcionário, ele perde o trem para chegar no trabalho. Então, a gente falou da questão ambiental, chuva, por N razões, de poluição, de córregos e de tudo mais, de saneamento. E aí ele não chega no trabalho na hora certa. Daí a gente já passa pelo S, que é compreender, respeitar na sua essência onde vive esse funcionário e o porquê ele atrasou. Qual que é a governança? A nossa atitude em relação a isso.
Tá tudo né? ligado Como mesmo, né? esse funcionário vai ter um abono pelo atraso ou não? Claro, não é, estou dando um exemplo quase simplista em relação a essas preocupações, mas são questões que elas são transversais, né? A questão se a gente pensar também nas questões de quais são as populações que mais sofrem com desmatamento, com a poluição de rios, são as questões que utilizam isso para sobreviver. Então, são os quilombolas, né, a população indígena, as comunidades ribeirinhas. Então, tem a questão ambiental, que é de onde eles tiram ali o seu sustento, a sua vida, e como que nós estamos fazendo esse manejo, né, desse habitat dessas pessoas. Então, o ESG passa aí por todos esses meandros, esses caminhos aí de reflexão e de não tem, a gente costuma dizer, não tem planeta B, né? Não tem, é só isso aqui. Então a gente tem que cuidar, né? Do lugar, das pessoas, fazer de uma forma correta, ética, para que todo mundo possa usufruir. Correto. E, por exemplo, quando a gente fala na parte de governança, ou como um todo, ESG como um todo, ou ASG no Brasil, né? Se aplica também ao mundo corporativo da iniciativa privada e das instituições governamentais também? Como que funciona? Sim, sem dúvida, né? De todas as formas, de todas as modalidades. Então, um exemplo, né, que eu acho que fica bastante emblemático é assim: a gente está fazendo, sei lá, um evento numa empresa. Quem vai trabalhar nesse evento? A gente vai contratar um fornecedor. Esse fornecedor, quais são as práticas de trabalho desse fornecedor? Ele pode comprovar que ele tem um trabalho, que ele tem transparência, que a modalidade laboral é correta, é de acordo com a lei, o horário, uma empresa de eventos, por exemplo, dessas feiras, né? Essas pessoas ficam quanto tempo trabalhando? Está usando o EPI? Está usando tudo certinho, se é um modelo de fábrica? Então, o ESG fala muito sobre isso, sobre quais são as nossas relações com os nossos parceiros, os stakeholders, né? Como é que a gente contrata uma empresa e essa empresa, ela tem trabalho análogo à escravidão, por exemplo, né? Então, quais são as práticas trabalhistas? Então, se todo mundo fizer tudo certinho, né, atender aos critérios ambientais, sociais de governança, daí isso só é ganha-ganha, né? Porque, em última análise, quando a gente fala das melhores práticas em ESG, a gente está falando sobre dinheiro. A gente está falando sobre a economia rodar mesmo, né? Então, não é a turma que brinca que é abraçar a árvore, né? Realmente para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, mas todo mundo tem a oportunidade e que isso seja que ninguém fique trazer todo mundo para cima, né? É fazer com que as coisas aconteçam de uma forma correta, de uma forma ética, né? Não é pecado nenhum o lucro, Claro. mas é que todo mundo, que esse lucro venha de uma forma correta. Sim, sim. De uma forma ética e sustentável. Que todo mundo tem oportunidade. Então, só que, assim, de uma forma, talvez eu esteja falando de uma forma muito rasa, Gabi e André, porque ele fala sobre processos de... quando a gente fala em recursos humanos, que é mais a minha seara, a gente fala sobre processos de recrutamento e seleção,
Então, a gente vai talvez falar um pouquinho sobre viés inconscientes, sobre diversidade, equidade e inclusão, mas está tudo muito junto, sabe? Muito junto de uma forma muito enriquecedora. Até porque, talvez uma outra sigla que seja importante a gente trazer para essa pauta seja as ODS, né? Ou os ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né? Que tem tudo a ver com isso, que são que é todo planejamento para que ninguém passe, para que não tenha mais fome. Aí a gente fala de igualdade de direitos, né? De que todas as meninas e mulheres possam trabalhar, possam ter dignidade no trabalho, escolaridade. Então, são todos os 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, para que todo mundo, para que a gente possa fazer, né? E eu digo a gente, não só as corporações, não só as empresas, não só CNPJ, mas que cada um de nós possa ter uma atitude em relação a isso, né? Até porque, quando a gente fala de ODS, antigamente a gente falava sobre os objetivos do milênio, né? Que até 2030, por exemplo, a gente não teria mais fome. Né? Que até 2030 a gente não tenha mais ninguém sem emprego. Né? E é quase uma utopia, né? Já está há 6 anos de 2030. Acho que ninguém, em sã consciência, talvez o sonho, né, que a gente não tenha mais isso, mas a nossa realidade sabe que é quase uma utopia mesmo a gente pensar que em 6 anos não vai ter mais fome. Né? Sim. Mas eu costumo dizer que até porque é um sonho, até porque é algo distante e utópico, todo dia a gente tem que fazer isso. Não só as empresas, mas nós, CPF. Né? CPF, a gente pode sempre ajudar alguém, sempre ter um olhar, sempre, desde, né, quem tem filho pequeno, né, sabe, de como as crianças também nos ensinam, de reciclar, sabe, mostrar assim, olha, então vamos aqui escovar o dente, fechar a torneira. São coisas pequenininhas, mas que nessa corrente, né, nesse ressoar, assim, essa ressonância, fica algo grande, né? Então, que na verdade, em última análise, vamos apostar nos nossos pequenos, né? Nas futuras gerações aí. Sabe que, ouvindo você falar, o termo, a sigla é muito nova para mim. Vou aprender muito hoje no bate-papo de hoje, mas escutando um pouquinho mais o significado e até onde vai, a gente percebe assim que a conversa pode ir longe, porque realmente tem muita informação. Mas eu percebo, se cada pessoa fizesse a sua parte, né? Se cada pessoa tivesse a oportunidade de ter esse conhecimento e poder colocar isso em prática no dia a Sim. dia. Sabe uma coisa que Que eu daí penso? depois leva para a empresa, né? Não, então, mas eu penso o lado também da empresa. Porque assim, o CNPJ é formado por CPFs. Eu ia dizer, são Então, pessoas que estão assim, ali, né? não tem como, né, André? Não existe um CNPJ que vive sozinho. Não, o CNPJ só existe porque tem CPFs. Então, tá tudo Exatamente. incluso, tá tudo misturado. Na verdade, cada CPF envolvido ali naquele CNPJ que tiver um problema, todos têm problema. Andréia, eu tenho uma dúvida, assim, possa ser uma pergunta simples, mas me surgiu essa dúvida agora. Qual que é, assim, a grande dificuldade? Eu estou imaginando você lá, né, no desenvolvimento do seu trabalho, porque você tem esse conhecimento. Você tem os seus processos, a tua forma de trabalhar, como você conduzir, você sabe as grandes dificuldades das empresas, mas qual que é a principal dificuldade dessa contato direto ali com o funcionário e você conseguir de uma maneira simples mostrar isso para ele que vocês, como corporação,
estão preocupados com essas situações, né? Eu tô te vendo, né? I Isso, see you. olha, a Aqui eles gente usam usa muito muito, isso. né? A gente usa muito esse termo aqui. Eu tô vendo você, eu lhe enxergo, né? Qual que é a principal, assim, talvez não uma, né? Eu sei que devem ser várias, mas qual que é a dificuldade de implementar isso na corporação? Ai, Gabi, eu acho que é a vontade mesmo, sabe? Eu acho que a dificuldade é que isso seja uma coisa genuína, é que isso seja uma vontade e principalmente top-down, né? Que é muito fácil eu ali na operação, né? Ali na média gerência, né? Na supervisão ou nos cargos técnicos, né? Ter essa vontade. Mas se não houver uma chancela lá de cima, não acontece. Né? Eu posso ir e ter atenção para com esse funcionário, colaborador, né? Não importa o nome que a gente dê, mas essa, né, humanização das relações, eu posso fazer, mas o negócio só vai girar mesmo se a gente tiver uma iniciativa, uma vontade de todo mundo, e principalmente da alta liderança. Isso Né? Não é muito... adianta. E aí é muito interessante isso que você trouxe, porque tem algo, como a gente tem falado, né? É algo que está na moda, que é bonito aparecer no LinkedIn, as empresas que estão cuidando disso, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que isso seja genuíno. Eu ia perguntar, mas será que é Senão, real? Uhum. exato, porque senão fica algo que nem a gente fala aquele termo greenwashing, né? Que a gente só para aparecer, mas que ali por trás faz coisas que ferem, por exemplo, os critérios ambientais. Né? E nas relações humanas, como você perguntou, de falar para esse funcionário, eu estou vendo você, e eu estou vendo você na sua necessidade, não na minha. Isso é muito Isso. importante, né? Na sua necessidade. A gente precisa que isso seja genuíno e não para parecer bonito na foto. Então, isso ainda é um desafio de ser realmente... Eu tive a sorte de trabalhar em empresas que realmente têm isso, né? Uma forma muito arraigada. Mas é um desafio. Já estive em lugares, em espaços muito desafiadores também. Né? O que é maravilhoso, porque senão a gente está pregando para convertidos, né? E o desafio é justamente fazer com que as pessoas compreendam o ganha-ganha disso tudo. Né? Então, falar para esse funcionário, estou vendo você, e daí toma até a liberdade de trazer, que é a questão do processo empático, mas não de uma forma rasa, né? Porque a gente costuma dizer assim, como eu devo tratar o outro? Vou tratar o outro como a gente aprendeu, né? Eu vou tratar o outro como eu quero ser tratado, como eu gostaria de ser tratado. Pois bem, o bacana disso tudo é a gente tratar o outro como esta pessoa quer ser tratada. Interessante. Porque eu quero ser tratada de uma forma, mas assim... e daí a gente já entra na questão do viés inconsciente e tudo mais, porque eu preciso tratar o outro da maneira como ele quer ser, da compreensão do mundo, né? Então, é um desafio, um baita desafio. Então, e como, nessa questão dos vieses inconscientes, como que eles afetam as decisões corporativas? 100%. 100%. Viés inconsciente, ele justamente, né, o grande perigo, né, do viés inconsciente, que são esses pensamentos automáticos, é que ele está na nossa tomada de decisão 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, nós precisamos conhecer os nossos vieses para que eles não causem
para que eles não sejam cruéis, né? Não sei que palavra usar, porque o viés ele pode ser muito cruel. Sim. Os vieses inconscientes, tem uma frase que não é minha, eu acho muito bonita, não sei de quem é, mas diz assim: o viés é inconsciente, mas não é inofensivo. Uau. Né? Não é bonito isso? Então a gente não pode também, desculpa, eu tive preconceito aqui, eu tenho os meus preconceitos, não sei o quê, mas é viés inconsciente, é uma coisa da minha ancestralidade, né? Não sei o quê. Não. Se você justamente precisa reconhecer esse Tem viés. consciência. Exatamente, Gabi, que ele venha para a consciência para que você tenha uma tomada de decisão mais justa. Porque, e aí tem várias ferramentas, né, André, te respondendo, num caso simples de recrutamento e seleção, algumas atitudes podem ajudar muito. Por exemplo, um recrutamento às cegas. Um recrutamento E que assim, você tem, né? eu acho que aqui é assim. Tem também. Exatamente. Também. Perfeito, perfeito. Explica um pouquinho, Andréia, o recrutamento às cegas. Então, voltando um pouco, falando de vieses, o viés, ele está, por exemplo, num processo seletivo, tem um viés que é o viés da afinidade. Então, eu vou entrevistar uma pessoa e aí, essa pessoa é parecida comigo, gosta das mesmas coisas, estudou a mesma matéria, a mesma faculdade, tem a mesma cultura, da mesma origem, região, religião, cor, né? Essa pessoa, ela vai se sobressair para mim, o meu viés, que é o viés da afinidade. E qual é o risco? É o risco dela passar no processo em detrimento da outra pessoa que, para efetivamente aquele cargo, aquela posição, seria mais adequado. Então, o recrutamento às cegas é uma forma de minimizar o viés da afinidade, o viés da percepção, o viés, por exemplo, eu vou contratar um homem, isso ainda tem, né? Uma coisa que parece que eu estou falando assim dos anos 1970, 80, mas ainda tem. Mas eu vou contratar um homem porque recém-casado, nossa, perfeito, né? Ele vai ter essa responsabilidade de ficar, de ter estabilidade no emprego, né? De produzir, porque ele tem ali o seu compromisso recente do casamento. E eu não vou contratar a mulher porque ela vai ficar grávida. E daí, vai ficar grávida, e aí ela vai, enfim, faltar, e daí depois que nasce, vai ter que faltar para cuidar e tal. Como que eu minimizo isso num processo seletivo? Eu pego um currículo que não tem gênero, endereço, coisa que mais a gente vê em RH é assim, não, eu não vou chamar a Andréia para uma vaga em Jundiaí se ela mora em São Paulo, no Butantã. Como que a gente sabe? Como que a gente sabe que a Andréia não quer morar em Jundiaí? Então, esses pressupostos, o viés, eu acho que é um convite, né? A reconhecer o viés é um convite para a gente, para a humildade, para a gente sair dessa soberba de achar que eu sei da minha vida e eu sei da sua também. Né? Já é difícil resolver a nossa vida, ainda ter que resolver a do outro. É um convite para se tornar uma pessoa melhor. E se a gente quando a gente entrar nessa seara aí dos vieses inconscientes, a gente até sai do mundo corporativo e vai lá para casa de cada um. Eu tô me segurando aqui para não ir falar de volta. Eu falei, não, vamos falar sobre as empresas, mas não tem como, né? Não. Vamos até puxar um pouquinho isso. É bacana. Lembra? As empresas são formadas por CPFs. Os CPFs têm casas. Quem pode ter, né? Então, assim, e tem família, e tem relações. Então, essas questões que afetam né, que influenciam em cada ser humano,
essa parte inconsciente, que se a gente começar a falar aqui, a coisa vai, né, vai tomar proporções, vai puxar o cabelinho, sai a peruca toda. A gente, isso vai longe, né, André? Isso aí, se cada um, eu entendo isso como aquele trabalho que cada um também faz o seu trabalho melhor possível dentro de casa, ele que vai se depois tornar uma pessoa melhor, ele vai para a reflete. empresa melhor, e ele também, ele está lá do lado do recursos humanos, né? Por exemplo, está lá do lado da posição da Andrea, por exemplo, e procurando ajudar os colaboradores, cada um como precisam ser ajudados em serem enxergados, né? Você deu aquele exemplo, eu moro em São Paulo, teve problema, mora longe do trabalho, teve problema com enchente, chegou atrasado, vai ser abonado ou não, né? Vamos tentar entender onde ele mora. Tá, mas também tem o funcionário que mora ali do lado e chegou atrasado só porque ele teve um problema familiar, Com né? certeza. Então, assim, cada um tem sua questão, e esse funcionário tem que ter a consciência de que tanto aquele outro que morou longe, o motivo foi outro, e esse aqui que foi um problema da família dele, todos têm direito, né? E aí essa informação que você falou, eu dei uma misturada aqui, mas essa informação que você falou, que eu fiquei guardando aqui, é o top-down, na minha opinião, não tem nada mais poderoso que isso num ambiente corporativo. Quando vem de vice-presidência, diretoria, gerência, e quando vem dali, você se sente tão empoderado, quem está naquela linha de sucessão ali, quem tá naquela linha que precisa desse empoderamento de quem está acima, é maravilhoso, porque você está empoderado, e essa informação chega até lá embaixo, até todos ali, todos que estão na linha. A importância da liderança, né? Eu só queria falar isso, que eu acho muito bacana, essa parte que você comentou do top-down. As empresas não podem esquecer disso, porque tem muita coisa que pode chegar e para na supervisão, ou para na gerência, não deixa subir, ou não desce. Então, isso é de grande importância. Exatamente. E eu queria aproveitar, assim, até parabenizar você pela tua... não só o conhecimento, sabe, Andréia, a sabedoria e poder estar numa posição dessa, porque eu confesso que eu não tenho, acho que essa benevolência toda, não, sabe? Porque por mais que eu avalio, por mais que a gente pensa no ser humano, eu ainda me pego nas minhas crenças, sabe, assim, ó, nos meus preconceitos. Eu estou num processo de evolução, sabe? Eu estou num processo de aprender, de entender, de exercitar a empatia. E então, assim, escutando você falar, eu pensei, nossa, acho que eu precisava fazer muito mais podcast para ouvir, para eu incorporar mesmo esse conhecimento, sabe? Porque eu acho que o que eu senti ouvindo isso, a importância do outro lado, quantas pessoas, quantos colaboradores devem pensar? Uhum. Porque a Andréia se capacitou hoje para ter esse conhecimento, né, Andréia? Mas o colaborador que está ali no dia a dia, talvez ele não enxergue, não veja a importância desse respeito pelo colega que está ali do lado. Ele quer ser só enxergado. Não, precisa estar constantemente sendo conscientizado. Como que funciona isso no ambiente corporativo, Andréa? Essa conscientização de uma forma geral, né? Você vai fazendo o trabalhinho ali de formiguinha, cada necessidade, né? Quem vai procurá-los e tal, ou quem vocês sabem que precisam de ajuda, mas existe também um trabalho frequentemente feito de forma geral para que todos tenham aquela mesma consciência ou entendam o conceito? Sim, eu acho que tem, mas Gabi, primeiro respondendo, né, comentando o que você disse, nossa, mas assim, ninguém é livre disso, sabe? A gente tem, assim, no sentido de livre de preconceito, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente saber disso, sabe? Saber que nós somos preconceituosos em desconstrução, né? Assim, a gente sempre tem de perceber, ter essa humildade mesmo, né? Fazer essa meia-culpa para poder melhorar, né? Com certeza. Eu tenho inúmeros preconceitos e muitas coisas para aprender.
E uma coisa interessante que você falou, né, que eu lembrei, porque, assim, é um trabalho, quem trabalha com isso, e eu estou falando, assim, tipo, padrão ouro das empresas, não o que eu faço, mas, assim, o que muita gente, assim, que estudou muito mais que eu faz, mas que é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que tem um tempo de validade disso, né? De uma pessoa que trabalha com isso, no sentido de que é muito desafiador, porque é muito cansativo. É Desgastante. fácil, como eu disse, quando você prega ali para convertidos, né? Mas é muito cansativo. Até eu brincava aqui, brincava não, mas é verdade, quando fazia, né, daí já entrando um pouco no que o André perguntou, né, de treinamentos, workshops, né, tudo isso para falar sobre esses temas, muita gente perguntava, nossa, aí você chega em casa, o que você faz, o que você está lendo, o que você assiste? Eu assisto filme de Natal quando eu chego em casa. Eu não quero, eu só Vida quero normal. descansar. É porque é muito cansativo. É muito cansativo por quê? Porque é isso que a gente está falando, são as relações humanas, né? Então, tem coisa que fere mesmo a gente, né? E falando um pouco das empresas, eu acho que o primeiro passo é que todo mundo tenha autoconhecimento. Porque se você se conhece, você começa a saber quais são os seus limites. Então, são conceitos que estão muito interligados, né? Então, o autoconhecimento, então, iniciativas de autoconhecimento para todos da empresa, né? Em especial, sem dúvida, para a liderança. Quando a gente se conhece, a gente percebe as nossas vulnerabilidades, as nossas potencialidades, a gente aumenta a autoestima, a gente tem como o nosso amigo Aristóteles, né, o primeiro passo para a sabedoria é conhecer a si mesmo, né, então, e às vezes a gente não faz isso, né, então tem instrumentos, né, da psicologia, de recursos humanos e tudo mais, da psicologia organizacional, que propicia isso, né, é bem interessante, assim, eu acho que fazer isso. E aí tem um outro conceito que eu acho que é interessante trazer, que tem tudo a ver com isso, que é a segurança psicológica. Que a segurança psicológica é justamente a gente poder ser quem a gente é dentro da empresa. Então, quando a gente fala assim, quem nós somos em casa, né? Então, também, o quanto esse funcionário, sei lá, um homem de meia idade num ambiente fabril, se ele é hostilizado na empresa, como que é isso na casa dele? Como que ele chega depois de um dia cansativo? Talvez, parece que a gente está falando, como eu disse antes, dos anos 1980, mas ainda existem práticas que não são bacanas nas empresas, né? Então, uma prática bacana é de ter segurança psicológica. Inclusive, de novo, quanto mais segurança psicológica, menos prejuízo aquela empresa tem, do ponto de vista de receita mesmo. E segurança psicológica é um conceito que todos nós podermos ser quem somos em todos os ambientes. Né? Então, é justamente, como você comentou, André, de eu poder, de chegar para de ter espaço, de ter um ambiente, um clima propício para eu morar do lado e falar assim, cheguei atrasada porque eu tive um problema na minha família, me desculpe, posso ficar até mais tarde ou não, de ter a gente mente menos, sabe? Isso. A gente tem uma possibilidade de ser quem a gente é, de falar a verdade, e daí é muito interessante, porque senão a gente fica atendendo. A segurança psicológica, ela dirime situações muito graves. Tem um autor, né, um professor da GV, que ele fala de uma forma muito interessante, mas se não tem segurança psicológica e o presidente da empresa chega numa reunião onde a gente vai discutir
sei lá, sobre um produto, conceito de como fazer o marketing daquele produto. Se a gente está vendo o gerenciamento de crise ou os pontos negativos daquele lançamento, vamos supor. E o presidente chega e fala assim, bom, não sei porque vocês estão discutindo isso, porque está certo, isso aí vai dar certo, o produto já foi, o protótipo já funcionou e vamos rodar, gente, não vai ficar discutindo isso. Quem vai falar, não, a gente tem que discutir? Quem vai levantar, que gerente, que técnico vai falar assim, não, mas a gente tem que discutir isso, porque a gente tem que ver o que o mercado está fazendo. Uhum. Então, quando tem segurança psicológica, primeiro que nem tem essa fala, né, do presidente, tem uma pergunta do presidente em relação a esse. Então, ainda se tem muito, a gente acompanha, né, se olha no LinkedIn, tem muito desgaste, as pessoas ainda estão muito adoecidas no trabalho. Nossa, demais. Então, A palavra Você essa falou uma mesmo. coisa muito, muito, muito forte mesmo. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto discussões no LinkedIn, nas mensagens, sabe, respostas ou em Como uma comentários. falta de respeito. Não, quase isso, assim, discussões que você normalmente via em redes sociais normais, não numa rede social, digamos, profissional ali, né? Até o LinkedIn deu uma misturada, assim, as pessoas estão começando eu não sei, é que é pessoa, não tem como, né? Eu ia dizer, mas assim, eu acho que não é a rede social, eu acho que é a pessoa o problema, porque, por exemplo, eu não me dou o trabalho, eu leio um post de um amigo, não concordo com aquilo, porque eu tenho outra opinião. Gente, eu jamais vou lá e vou escrever a minha opinião, se ele não me perguntou, porque o post é dele, né? A rede social é dele, a forma que ele tá se comunicando. Vou dar a minha opinião aí ainda contra ou falta de respeito. Eu acho que as pessoas, elas perdem o limite, assim, até onde eu posso ir. Agora, eu quero protestar, então eu vou lá na minha rede social e eu posto a minha opinião. Agora, no post do outro, é a mesma coisa que vir bater na porta e dizer assim, olha, o teu jardim aí tá horrível. Olha, acho que você não deve colocar essa piscina desse jeito aí atrás, não. Tipo, falta de respeito. As pessoas perderam o limite mesmo. Exatamente. E aí, segurança psicológica e esse respeito à alteridade, respeito à alteridade, né, que significa o outro, é que a gente precisa resgatar. Porque a segurança psicológica é justamente, não é o mundo de Alice, né? É justamente poder discordar, mas sem agressividade, né? É poder discordar, é ter espaço para isso. Porque no mundo corporativo, nas empresas, é extremamente necessário a gente ter conversas difíceis. Né? A gente precisa ter conversas difíceis. A gente só vai melhorar com o debate, né? E não com a discussão, né? Assim, do ponto de vista de um gritar e não ouvir o outro, né? Então tudo, sabe, se alinhava, assim. Então, acho que ter espaço para o contraditório é muito enriquecedor. Enriquecedor, fácil? Não é fácil. Né? Fácil não é. Precisa ter muito autoconhecimento para você falar assim, peraí, né? E então, para você realmente ouvir o ponto de vista ou perceber o ponto de vista da outra pessoa. Tem uma coisa muito, muito interessante quando a gente fala sobre isso, fala sobre vieses, fala sobre essa questão, o processo empático genuíno, o que é o ponto de vista, né? Então, eu estou aqui em outro país, né, falando com vocês, e para perceber o ponto de vista de vocês, da cultura, de tudo mais, eu precisaria me deslocar e ir até aí, literalmente, no sentido de ponto de vista, de ver de onde você está vendo. Então, sentar onde está a Gabi e ver o que ela está vendo. Então, assim, eu posso mostrar essa garrafa aqui,
Mas eu vejo a garrafa de uma forma, e se ela estiver aqui apoiada, vocês vão ver de outra. E para eu perceber como você, Gabi, como você, André, como vocês estão vendo, por exemplo, a câmera, eu preciso ir até onde vocês estão. Aham. E por mais que eu esteja exatamente no ponto de vista que vocês estão, eu tenho a minha história, as minhas lentes, os meus medos, as minhas angústias, as minhas potencialidades. E isso, então, sabe, esse processo dialógico da gente ouvir a outra pessoa, e tudo é muito atropelado atualmente, né? A gente não ouve, a gente tá numa conversa já pensando, peraí, quando essa pessoa parar de falar, está numa discussão, essa pessoa parar de falar, eu vou falar isso. Você não está ouvindo o que ela está falando. Então, enfim, são muitos os desafios aí, seja para nossa vida dentro de casa, em outros espaços da comunidade, seja principalmente no mundo do trabalho, né? Eu acho o seguinte, se essa cultura da segurança psicológica, ela já vem de dentro de casa, aquela pessoa, aquele ser humano que já cresceu num ambiente assim, aonde ele tiver, ele vai procurar manter isso, né? Ele vai querer isso para ele vai dar esse respeito aonde ele estiver se relacionando, nas empresas, né? Quando ele sai, vai num restaurante, vai num mercado, todas as relações humanas ali. Então, acho que mais uma vez a importância o que passa em casa, né? O que passa na família, no ambiente familiar, eu acho que é muito forte, né? Isso é uma coisa que tem que estar sendo trabalhado bastante e que as pessoas não podem esquecer, as famílias, né? Não podem esquecer que isso é importantíssimo. Se vocês me permitem, tem uma pergunta que eu tinha separado aqui, que ela é um pouco polêmica, assim, mas eu acho que vai de encontro com o que a gente está falando, né? De que maneira a comunicação não violenta pode ser uma ferramenta para resolver conflitos e promover um ambiente de trabalho mais inclusivo e equitativo? Então, respondendo, né, Gabi, eu acho que eu vou até tomar liberdade de puxar um pouco o que o André comentou, porque uma coisa interessante que vai ao encontro disso, que é quando a gente tem em casa essa possibilidade de ser quem a gente é, né? E como isso acaba impactando, por exemplo, na empresa e até no processo seletivo, né? Porque uma observação interessante no processo seletivo, que algumas empresas adotam, por exemplo, a gente perceber o comportamento desse funcionário, desse candidato, desde o momento que ele entra. Aliás, talvez eu costumo dizer, o processo seletivo ele começa muito antes, assim, começa no alinhamento da vaga, com o gestor, tudo isso. Mas ali, a seleção do candidato ou da candidata, ela começa quando você percebe quem essa pessoa cumprimenta na empresa, né? Se ela toma um café, o que ela faz com essa xícara, se ela toma um copo de água, se ela vai se oferecer para jogar ou não, né? Então, é bem interessante que algumas empresas utilizam bastante isso. Então, quer dizer, o que você leva também, né, daquilo, da casa, eu dei um exemplo, mas isso é muito maior, né, do que esse exemplo, mas ele ainda as empresas estão observando tudo, né? E principalmente o nosso comportamento também nas redes sociais e tudo mais. E aí também eu acho que combina muito com essa questão da comunicação não violenta, que o quanto a gente pode se comunicar de uma forma respeitosa e sem agressividade, né? E talvez o principal seja a gente se conhecer. Porque, de novo, não é fácil. Se é alguma coisa que te agride,
talvez a comunicação não violenta tem alguns pilares, né? Eu até peço desculpas, eu não sei se eu vou saber de cor. Mas o primeiro é a observação. E tem um outro que então, observação, a gente observar aquele ambiente. A gente... e para observar, precisa ter calma, precisa ter um tempo. E aí, de novo, volto para os vieses, porque o mundo está muito rápido, e o viés ele acontece de uma forma imediata, automática. Então, é sair dessa forma automática para a gente ter uma comunicação melhor. Então, observar o ambiente, se conhecer, né? Perceber aquilo que... Por que eu estou pensando? Por que eu quero... Por que eu estou com raiva? Por que eu quero brigar com essa pessoa nessa reunião? O que ela fala que me agride? E aí como que eu posso perceber essa necessidade dela? Como que eu posso pedir, externalizar de uma forma não violenta o que eu estou sentindo? Né? Então, assim, é um baita desafio, mas é o melhor dos mundos, né? A gente se comunicar de uma forma mais elegante e falando a verdade. Olha, desculpa, mas isso que você está dizendo não está sendo muito legal para mim, está vindo de uma forma um pouco agressiva. Então, posso explicar o meu ponto de vista? Quer dizer, de novo, né? É muito fácil falar, mas é um baita desafio de aplicar. Então, acho que precisa ter... Tem um ponto, de novo fazendo essa analogia CPF, CNPJ, que é uma maturidade institucional. Isso. Tem empresas que estão mais maduras. Quanto mais madura a empresa, mais ela propicia esse ambiente e fomenta uma comunicação não violenta, fomenta essa segurança psicológica. Então, tem uma maturação também na empresa que precisa atingir. E falando dessa questão de maturidade, quanto mais essas práticas estão elevadas nas instituições, um indicador é não infantilizar os funcionários. Né? É justamente porque isso acontece bastante. Né? Então, tem que punir porque eles mentem. Você sempre parte do princípio ruim. Né? E então é você acreditar mesmo. Isso foi um baita desafio, e daí a gente entra numa outra questão, por exemplo, do home office, né? Mas é que o quanto você acredita que aquele funcionário, e de que forma isso é medível, de que ele está trabalhando na casa dele de fato, né? Então, enfim, são muitos os desafios, tanto para quem está ali no board, para quem está ali na supervisão, mas e para os funcionários também. Mas eu acho que tudo se misturou muito, gente, na pandemia. Acho que, assim, eu atuo na psicologia numa linha, me perdoem, que chama fenomenologia, que é observar o fenômeno, né? Então, acho que tudo ficou muito, assim, evidente, né? As emoções, as relações de trabalho, o sofrimento humano, tudo se mistura aí. Eu acho que isso aí trouxe até um novo... trazer a sociedade para um novo nível, né? Porque eles viram que nível que eles estavam, eles olharam para que nível, peraí, caramba, a gente está assim. E aí muita gente teve que se mexer aí e subiram de nível. Eu acredito Um nisso. reflexo disso foi a dificuldade de conviver com a sua própria família, né? A gente ouviu muito sobre isso. O nosso caso, assim, a gente adorou a parte da pandemia, porque a gente ficou mais tempo junto e a gente ouviu muitas pessoas tendo problemas. Lembra disso? A gente, Muito tempo junto, nossa, não dá certo o casamento com os filhos. Eu falei, não, meu Deus do céu, pra gente foi maravilhoso. Tá cada vez mais próximo, mais tempo junto. Né? foi importante enxergar isso, né? É bom a gente separar essa parte do maravilhoso, a gente sabe
o quão trágico foi, né, a pandemia, mas essa questão de aproximar e a gente enxergar que nível que a gente está de relacionamento dentro de casa, isso foi Foi nesse muito sentido. importante. E sabe que eu tô. Deixa eu perguntar uma coisa para André aqui, que eu vou trazer um paralelo aqui, como é a cultura um pouco nos Estados Unidos, né? Como a gente tem aí, eu tive aí meus primeiros 42 anos no Brasil e a gente está há 6 anos aqui. Então, um pouquinho a gente já conseguiu enxergar, né, um pouquinho da diferença ali cultural, que eu acho que impacta diretamente nisso que a Andrea falou há pouco tempo, agora há pouco, que foi essa questão: estou conversando, não gostei da forma que foi colocado, e falar, olha, eu não gostei dessa forma que foi falado, isso, por aquilo. Sabe o que eu acho, André? Aqui, de forma geral, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma frase que eles usam que é no drama. Ou seja, não tem muito drama aqui, né? E a gente sabe que o povo latino tem muito, né? Então, brasileiros, todos os hispanos, né? E alguns europeus aí, tem muito drama. E esse drama, na minha opinião, ele atrapalha nesse momento aí, por exemplo. Estou tendo uma discussão, não gostei do que for falar, mas eu vou me fazer de vítima, vou fazer um drama aqui e não vou conseguir falar isso abertamente para a pessoa, e a pessoa perceber aquilo ou não me chamar de vítima, que eu estou me vitimizando, ou ficar brava, né? Ou ficar assim, acabar tendo uma discussão séria ali. Eu acho que aqui facilita mais chegar. O povo sabe falar não. Não tem aquele drama de, ai meu Deus, como é que eu vou falar não? Não, aqui é não. Você recebe um convite, você não quer, você toca o convite e você fala não, obrigado. É muito simples assim. Não tem drama. E o povo latino já quer explicar, né? Não, então você sabe que, olha, eu vou tentar, eu não sei, peraí, eu vou ver. Olha, tem todo aquele drama para simplesmente falar um não. Isso Obrigado, reflete, né? não obrigado. Isso reflete nessas relações aí. Como que tá isso? O que você pensa sobre isso, Andréa? Nossa, exatamente. Tem vários exemplos assim que é muito engraçado, que é tipo, a pessoa eu já ouvia também alguma palestra, não lembro, mas muito engraçado, né? Que tipo, entra uma pessoa de fora, né, expatriada ali numa equipe, e aí, vamos chamar um cara para o aniversário, não vamos chamar, tal, aí né, aquela discussão, aquela angústia do aniversariante, se vai chamar o cara, tal, aí chama o cara para agregar, né, apesar que não tem muito a ver, e o cara fala assim, não vou, né, e por que não vou, tipo, não quero, e acabou, né, assim, então eu acho que tem muito isso de... e também de falar a verdade, né? Me lembrou, eu tive uma vez, né, que eu fui para os Estados Unidos e que é assim, por exemplo, vocês sabem, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então eu uso bengala, tenho muita dificuldade, eu não subo escada, não subo degraus. Atualmente, como eu tenho uma doença degenerativa, ela vai piorando, então eu não subo atualmente nem guia, né? E aí nos Estados Unidos, uma maravilha, né? Pelo menos onde eu fui, e uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, por exemplo, agora parece, porque eu uso bengala e tenho mais dificuldade, mas eu parava o ônibus ou pedia a chave do elevador em alguma loja, não sei o quê, ou, sei lá, um banheiro acessível, e ninguém questionava. Por exemplo, que eu estava, você quer furar fila? Você quer não sei o quê? E aqui tem muito isso, sabe? Você parte do princípio que a pessoa está mentindo. Então, e aí, assim, em nenhum momento, eu lembro que eu estava muito bem ainda fisicamente, então não parecia que eu tinha alguma coisa, só que eu não conseguia, né? Não tenho força muscular na perna. Então, eu pedia, por exemplo, para o ônibus parar em cima da guia e falava assim, eu tenho, né, uma doença neuromuscular, né? E assim, não, você pediu é porque você realmente precisa. Então, isso é muito interessante também, que eu acho.
Isso é bonito aqui, essa parte do acreditar. É incrível, você em vários tipos de assuntos. A pessoa chega e pergunta: "Ah, mas, você fez isso?" Ou você é uma pergunta que a gente do povo latino, você fala assim: "Caramba, eu posso falar não, Às vezes até em né, questão de posso documento. eu posso". Alguns É, documentos, assim, a gente fala: "Mas eles não vão pedir o nosso documento, a nossa identidade", alguma coisa assim. Não, eles acreditam no que você está falando. Agora, Sim. se pegar numa mentira, não já existe era. impunidade. Eu acho que é por isso. É. E eu acho muito interessante. Eu lembro assim que andava e primeiro que eu consegui andar de ônibus, né? E que aqui eu não consigo, né? Então, já era muito bom, embora tenha lugares aqui. Eu estou falando aqui, sei lá, há muitos anos, Uhum. né? Também não quero generalizar, mas assim, eu lembro que eu conseguia muito bem andar de ônibus e não tinha que dar satisfação. E não é assim que a pessoa, o cobrador, ou quando tem o cobrador, vai chegar e vai ser super simpático. Não, o cara está no job dele, está na função dele, mas o que é certo. Isso. Né? Então, eu acho muito, muito bacana isso, né? A gente tem todo esse, né, todos esses meandros, assim, latinos, mas às vezes, né, melhor não ter e fazer o que é certo, né? Porque senão fica Não, bem, bem pior. e o respeito com a pessoa que tem ou uma deficiência ou qualquer tipo de uma necessidade. É o respeito, você Sim, não trata a pessoa como um coitadinho, né. Eu acho que esse respeito que as pessoas têm É. aqui, o que a gente vê, de acessibilidade, né, é uma coisa incrível. A gente fala muito de senhores, né, de idosos. Idosos, é muito normal a gente ver os idosos que não têm mobilidade, principalmente, acesso a carrinho de compra, elétrico, estacionamento, o respeito. Você sabe, eu queria contar uma coisa aqui que eu Uhum. acho legal para quem não tem essa experiência de Estados Unidos. Uma vez a gente estava conversando com os amigos e essa pessoa, eu não me lembro quem era. Essa pessoa disse assim: "Quando eu entro num estacionamento, eu vou num mercado ou vou numa loja, alguma coisa assim, por mais que tenham vagas de estacionamento mais próximo da entrada, eu não estaciono meu carro ali. Eu sempre busco uma outra vaga". E aí a gente estava querendo entender o porquê. E aí essa pessoa, você lembra disso, amor? Lembro. Essa pessoa falou assim: "Não, porque a gente costuma deixar essas vagas que são mais próximas às portas para quem realmente tem uma necessidade ou uma dificuldade de mobilidade para ela poder chegar mais rápido, ou um idoso, ou uma pessoa precisando de um acesso". Aquilo foi tão incrível escutar, né? Eu lembro que ele falou, eu tô tranquilo, eu posso estar caminhando, É. mesmo se está chovendo ou não, posso caminhar uma distância maior, né, e para quem não está podendo, ou quem tem criança, ou quem tem alguma Um uma idoso. limitação ou algo do tipo, pode estar Tem uma vaguinha uma ali, vaga né? mais próxima. Eu achei isso e não precisa ser mandatório, isso que é legal. É. Não precisa ser mandatório, não precisa ter Uma placa, uma uma multa. placa, um Algumas crachá, algumas vagas têm, né, mas não, assim, se não, a mas gente seria tá falando de vagas que não têm mas sinalização, as né. vagas não são de idosos, as Não, vagas são de deficientes isso, físicos, exatamente. somente isso. Então, essa consciência é muito bacana do respeito e de acreditar, realmente. Isso é uma parte da cultura aqui também, que é questão de lei também. Você é, primeiro é, acredita, é constitucional, exatamente. Isso aí, é. exatamente. Isso aí é uma das coisas que eu falo que não sou assim uma Buda, né? Com paciência, por exemplo, para que isso é uma coisa que me tira do sério a pessoa que para errado na vaga, né? Então, isso é uma coisa também que é absurdo, sabe? Essa esperteza, sabe? De, eu vou parar aqui. Tanto é que tinha várias campanhas de vagas específicas para pessoas com deficiência, que a campanha era: essa vaga não é sua nem por 1 minuto. Porque assim, não é 1 minutinho. Certo. Peraí, eu já vou ali. Não, você não pode parar aí, né?
Então, isso é muito ainda cultural, sabe? Eu ainda moro num país onde muitas vezes tem um cone na vaga de pessoa com deficiência, Por quê? porque precisa. Olha que tristeza, porque outra pessoa vai Estaciona lá. parar lá e não precisa. Mas daí como é que você estaciona? Pois é, exatamente. Então, assim, é porque daí você tem que pedir para alguém. Isso. Mas por que tem o cone? Porque tem gente que não tem nenhuma deficiência que para nessa vaga, né? Então é uma questão, gente, daí a gente vai lá atrás da educação, da cultura. Por exemplo, eu tenho o meu cartão e eu sou autorizada para parar na vaga específica para pessoa com deficiência. E aqui geralmente tem vaga para pessoa com deficiência, vaga para idoso, vaga para gestante. E às vezes só tem, por exemplo, de gestante, que a vaga. Eu não vou parar, porque eu não sou gestante. Eu não estou gestante. Então, e eu não. Daqui a pouco eu posso parar na de idosa, mas ainda não. Então, assim, eu não posso usar aqui. Gente, é óbvio, eu não posso. Então, eu preciso esperar. Né? Então, isso é uma coisa que me machuca ainda, esse desrespeito a essas regras que se todo mundo seguisse, né? Eu estou falando aqui de uma forma muito educada, porque quem para na vaga de pessoa com deficiência, gente, eu quero atrocidade. Eu imagino. Eu acho absurdo, absurdo, absurdo. E eu lembro muito, quando nem tinha muito isso aqui, de nos Estados Unidos, se vê aquele monte de vaga de pessoa com deficiência e ninguém parado lá de forma errada, gente. É bonito de ver, sério. Você vê todos os carros depois, né? Então, Também isso. porque qualquer coisa aqui, qualquer coisinha que você não tá, o cidadão não tá confortável ou se sentiu invadido ou ofendido, ele liga para a polícia. É muito simples. Por exemplo, chegou lá, tem alguém parado na vaga que não poderia, ou que ou se tem um cone ali onde não deveria, por exemplo, ou coisa do tipo, ele Sim. vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia. Em pouquíssimos minutos chega um policial. É. E ele vai resolver muito fácil, porque o policial é muito respeitado aqui. Então, toda a cultura tem todo um conjunto de situações, tem toda uma estrutura que viabiliza e que já faz parte da cultura e da Constituição e das leis que Exato. ajudam um país a ser como ele é hoje. Tem gente que Exato. infringe? Tem, só que paga muito caro por isso, né? Não só financeiramente, mas Não existe é impunidade aqui, cultural, né? praticamente não existe, então isso que faz, é bacana, faz essa diferença, né? A gente teve uma vez que a gente foi, a única vez que a gente foi parado por um guarda, né, numa Trânsito. rodovia assim, um guarda de trânsito. Guarda de trânsito não, é um policial, né? Ele não existe uma polícia de trânsito, todo policial, tanto de uma rodovia ou da cidade, ele faz todo o serviço, todo tipo de serviço. E até de buscar o gato na árvore lá, ele faz também. É igual nos filmes mesmo. André, você precisava ver a educação do policial. Aí eu encostei o carro, ele encostou atrás, ele faz toda uma consulta primeiro pela placa do carro. É que eles ligam, né? Eles ligam o giroflex e vêm atrás do nosso carro. É muito bacana, assim, a educação e a forma que eles abordam. E aí, Mas é depois de porque não todas, tinha nada grave, né? depois de toda essa pesquisa, ele sai do carro dele, aí ele vem, bem devagar assim, ele já vem falando alguma coisa, né? E uma educação assim impressionante. É bacana de se ver, você não se sente, como é que fala, assim, Persuadido, não. sem segurança psicológica. Não é persuadido. Você Sim, é coado, né? Você não se sente, você se sente muito respeitado. Ele te trata com respeito incrível. Ele só vai atacar se você atacar ele. Aí ele vai te Ele atacar. vem preparado, a gente percebe assim que eles vêm bem preparado para qualquer coisa. É. Mas aí quando eles percebem, nosso caso ali era excesso de velocidade
E é legal a gente contar, né? Porque quando a gente viu o giroflex, a André olhou o velocímetro e falou: tomamos uma multa. Primeira vez, depois de 6 anos, é uma tua história até um dia a gente conta no podcast, né. E aí a gente encostou, depois a gente conta detalhe que é bem engraçado. A gente encostou e ele só deu uma notificação. Mas já que você eu conto o detalhe, eu quero contar o detalhe. O que aconteceu? Por que ele veio falando? É justamente um trecho de rodovia, assim, que mistura com cidade, sabe, passa no Ai. centro da cidade. Uhum. Então, teve aquela famosa variação de limite de velocidade igual tem no Brasil. Eram 55 milhas, teve um trechinho que baixou para 45 e depois 55 de novo. E aqui existe uma prática, que eu acho até legal comentar, que normalmente, acima de até 5 milhas acima do limite, é aceitável. Então, por exemplo, está lá falando 55 milhas, se você tiver até 59 ou 60 milhas por hora, está dentro de um limite aceitável. E eu vinha lá no meu 59, porque o limite era 55, baixou para 45, eu não me atentei, Estava no piloto automático. estava no piloto automático, era de noite, eu não me atentei, um trecho que a gente sempre passou, continuei, aí veio, tanto é que eu achei que não era comigo. A Gabi que falou assim: "Eu acho que é com a gente". Falei: "Caramba, 6 anos aqui, nunca tinha acontecido nada, dirigindo muito". Aí, ele chegou explicando isso, ele falou assim: "Senhor, o senhor percebeu que naquela área, assim, assim, assado, naquele trecho, o limite de velocidade baixou, e depois ele sobe de novo, mas teve um trecho que passou e baixou e o senhor continuou na mesma velocidade. Olha Ele já isso, estava seguindo a gente há um tempão. olha isso". Eu falei Nossa, assim: incrível. "Não, não percebi. Desculpe, eu não percebi". E ele falou: "Não, tudo bem, o senhor tem a habilitação e tal?". Aí eu mostrei minha habilitação para ele. Ele voltou para o carro dele, fez toda a verificação que ele tinha que fazer, retornou com um papelzinho branco, assim. Eu falei: "Ai, meu Deus", eu olhei pelo retrovisor e falei: "É uma multa". A multa. Minha primeira multa na América. Aí eu peguei e falei assim pra Gabi: "Ai, ai, ai, vamos lá, tá certo, né, eu tô errado, tá tudo bem, tem que ter algum tipo de, né, de contraponto ali pra quando você faz uma coisa que tá errada. Consciente ou inconsciente, não adianta, né, a lei tá ali, tem que seguir". E aí eu peguei e a hora que ele veio com o papel, ele falou assim, ele já chegou falando: "Isso ainda não é uma multa, isso é só uma advertência pra você. Uhum. Na próxima vez que você for pego se você fizer a mesma coisa, aí sim você vai receber uma multa, né, e você vai ter que, conversar com o juiz, por exemplo, tudo aqui, se você com uma multa de trânsito, você vai pra corte. Além de ter que pagar, Uhum. você tem que ir pra corte pra dizer por que você fez aquilo. Não é só simplesmente pagar e tá tudo certo. Não, você vai ter que pagar Sim, e sim. vai ter que explicar por quê, né. E às vezes ali na explicação por quê pode até resolver. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de não drama e educação e a comunicação não violenta, está aplicada em tudo isso. É, é diferença de cultura, né, eu acho que Mas é a bacana gente é a a gente gente aprender. a gente tem aprendido muito aqui, diariamente, e é bom essa oportunidade da gente poder levar essa informação para as pessoas. Então, assim, a gente se sente agradecido. Eu agradeço a você, amor, porque a iniciativa do podcast foi tua, assim, então a gente tem trazido convidados aqui que permitem a gente poder levar esse tipo de informação, talvez para pessoas que que nem imaginavam que existisse nas corporações, né, esse cuidado mesmo, essa atenção com o colaborador, né, essa poder ver, poder entender ele, eu acho que isso é fundamental, a gente fico feliz por isso, fico feliz de poder levar esse tipo de informação. Amor, eu sei Sim. que a gente já tá caminhando para o finalzinho, mas assim, eu tô cheia de perguntas. É, eu tô É, bem. Eu gostaria de posso fazer uma pergunta fora da lista aqui? pode. A gente assim, Andréia, eu acho que a gente vai ter que convidar você para voltar novamente, Andréia.
Com prazer, nossa, por mim, adorei. Porque assim, Tô ó, adorando. eu tenho temas aqui bem forte, assim, que eu queria muito trazer Sim. esse tema, mas eu sei que esse tema demanda mais tempo para responder, porque a gente vai entrar em outro viés, né? Então, Uhum. talvez eu acho que faz a tua pergunta e a gente vai encaminhando para o final. E vamos pensar, porque assim, ó, essas 3 perguntas que estão aqui, a gente não pode deixar de fazer numa próxima oportunidade, Sim, né? O que você acha? sim. Agora eu já tô até curiosa quais são. Então, vamos deixar o povo curioso e a gente marca uma pro próximo, agora para a próxima agenda. Eu gostaria, a minha pergunta é, o que é mais polêmico hoje em dia, principalmente aí no Brasil, André, que você está mais atualizada, né? O que é polêmico no ambiente corporativo em que o ESG ou a ESG pode atuar de maneira muito importante e séria para Uhum. que isso seja, para que o ambiente, né, corporativo e que seja saudável e que possa continuar Ótimo. fluindo como deve fluir. O que é o mais polêmico que você poderia falar aqui, que abordar Uhum. para a gente? Sim, eu vou até pegar um comentário que a Gabi fez para responder essa pergunta, que eu achei interessante, Gabi, quando você comentou vocês comentaram sobre os idosos, Uhum. né? E aqui, falando de novo sobre viés, que é uma coisa, gente, que a gente tem que falar, né? Tá sempre ali. Por exemplo, quando eu estou, vamos supor, a minha mãe tem 86 anos, completamente lúcida e tal, e super culta, né? E então, não tem nenhum problema. Só que ela tem um problema de mobilidade, por exemplo. Então, quando a gente vai nos lugares, perguntam, por exemplo, vamos supor, a gente está, sei lá, numa loja, perguntam assim, ela vai pagar com crédito ou com débito? Ela vai almoçar o quê? Né? Então, tem essa cultura também do que eu acho que já até foi falado com algum convidado aí, acho que foi o Bressan, que ele falou sobre etarismo, né? Então, etarismo é isso, né? Então, você perceber que você achar que uma pessoa idosa numa cadeira de rodas não pode responder por si mesmo. Então, isso é muito comum, né? E como que a gente ensina, né? Tem um autor que ele fala muito bonito, a questão da educação, né? Os vieses, eles vão... Eu trago muito essa questão do viés, porque é uma questão que não é de abraçar árvore, psicólogo abraçar árvore, é uma questão da ciência, da neurociência. Existem muitos cientistas no mundo debruçados sobre o que eles chamam da ciência do preconceito e da estereotipagem. Então, quando você pratica estereotipagem, né? Então, nesse caso, quando uma senhora, uma velhinha na cadeira de rodas, não sabe o próprio CPF, não sabe como, não é ela que vai pagar, né? Então, isso é estereótipo, né? Então, isso se aplica muito no trabalho. Então, respondendo nessa pergunta, André, eu acho que o maior desafio de ESG, dentro do mundo do trabalho, dentro das organizações, ainda são as pessoas. Ainda é o S, né? E dentro desse S é a gente compreender a diversidade. E daí, quando eu falo diversidade, é toda a dimensão da diversidade humana, em especial aos grupos subrepresentados, que daí a gente vai falar sobre a questão geracional, né, a questão de idade. Eu tenho 50 anos. Óbvio que é muito mais desafiador eu procurar um emprego aos 50 anos
depois aos 60 e depois... Aliás, eu acho que até antes, 40 e pouco, 40 e poucos, do que com 25, 30 anos. Então, tem a questão do etarismo, que é o preconceito atribuído, né, à pessoa, a questão da geração. Uhum. E no outro ponto também, falando sobre a questão geracional, é você chegar e falar assim, esses jovens, todos os jovens da atualidade fazem isso. Como assim? Todos os jovens do mundo pensam assim, fazem isso, são desleixados? Então, sempre quando a gente generaliza, a gente falha. Sempre, a estereotipagem, ela sempre é falha e é, muitas vezes, cruel. Então, das dimensões, os desafios, eu acho que, tenho certeza que é a questão humana, é a questão do S, é a questão realmente da diversidade, dessa dimensão geracional, racial, religiosa, estética, de gênero, da pessoa com deficiência. Então, o capacitismo, né, que eu estava falando dessa questão cultural, o capacitismo é o preconceito atribuído à pessoa com deficiência, ou até mesmo a outras. A questão de que você não parte do princípio que a pessoa não pode fazer aquilo, né? Por exemplo, pela lei de cotas. Então, vagas, né, a gente tem a lei de cotas, que são as vagas atribuídas para pessoas com deficiência. Empresas a partir de 100 funcionários tem um percentual que tem de ter pessoas com deficiência trabalhando ali, né? Então, isso vai escalonando, né? Vai escalando ali, um percentual aumenta de acordo com o número de funcionários. Então, muito... E daí as pessoas... E daí fala assim com muita tranquilidade, porque isso todo mundo sabe. Então, o que muitos gestores querem? Que a pessoa tenha... Quantas vezes eu já não ouvi? Andréa, me dá uma pessoa com deficiência, pelo amor de Deus, que só tenha o dedo quebrado, né? Nossa. Então, porque assim... E aí, assim, Andréa, mas... Perdão, você está me passando esse currículo aqui, estou vendo que a pessoa... não tem um braço e eu preciso que ela digite, ela vai trabalhar numa função que ela digita. Gente, quem digita com 10 dedos, assim, sabe? Tipo, ela não precisa. Então, todo preconceito está quando a gente parte da nossa vivência. Nossa, então, se eu, como eu digito com 10 dedos, se eu fosse trabalhar dessa forma, digitaria, eu não ia conseguir. Mas pergunta para a pessoa, de uma forma elegante, de uma forma possível. Então, gente, é muito louco isso, mas assim, a gente entra são tantas variáveis, né? Então, ainda falando sobre deficiência, não, eu não vou contratar essa pessoa aqui cadeirante para essa função, porque o nosso banheiro é longe, o banheiro adaptado é longe, o banheiro acessível é longe, né? O termo correto é acessível. Quando tem, né? Aí, mas ela vai... Mas por quê? Se a gente tem uma comunicação não violenta, uma segurança psicológica, se a gente tem uma equipe treinada que sabe trabalhar com a diversidade, a gente pode chegar num nível de maturidade e, de novo, tratando como adultos, são pessoas adultas ali trabalhando, a ponto de chegar para a pessoa e falar assim, olha, o banheiro é longe. E quantas vezes eu já não fiz entrevista e a pessoa falou assim, não, tudo bem, eu passo sonda, eu uso fralda. Chegar nesse nível de você chegar assim, qual que é a sua autonomia para ir ao banheiro? Né? Isso é muito complexo, assim. Será que a gente precisa chegar nesse nível de autonomia para ir ao banheiro? Ou se a gente pode fazer aquele recrutamento às cegas, de não saber nem sequer se a pessoa é uma pessoa com deficiência ou não, né? Talvez saber para nós, empresa, nos adaptarmos. Que isso é muito importante. Falando dos pontos positivos que a gente tem aqui, a gente tem uma lei belíssima, né? Que é a Lei Brasileira de Inclusão, que que na verdade vem das convenções, né, mundiais aí
das pessoas com deficiência, né, da Convenção da ONU e tudo mais, mas que atribui a deficiência ao meio e não à pessoa. Então, eu estou aqui podendo falar com vocês porque eu não preciso, por exemplo, estar em pé, porque eu não conseguiria, ou estar sentado em um lugar que eu não ia conseguir me levantar, porque essa é a minha condição, né? Então, se eu estou num ambiente, eu fui trabalhar numa empresa, a última empresa que eu trabalhei, maravilhosa, que eu tinha um banheiro acessível, que eu preciso utilizar, então ele tem que ter barra, por exemplo. Como eu comentei com vocês, não tenho problema de falar sobre isso, a minha deficiência é progressiva. Então, depois da barra, passou uns anos ali que eu estava trabalhando, não bastou a barra, tinha que ter um assento elevado. E aí eu podia falar, pessoal, vou precisar de um assento elevado. E colocou. Ou seja, se o ambiente me propicia aquilo, o ambiente também precisa, o ambiente me dá aquilo para que eu possa dar o que a empresa quer de mim, que é o meu trabalho. Né? Então, e daí a gente entra num outro ponto, que é um cuidado para não ter esse olhar assistencialista. A gente está falando de uma instituição, de uma empresa. Então, assim, isso eu sempre fui muito rigorosa. O que você precisa? Você precisa de um banheiro acessível, você precisa de um leitor de texto, você precisa de um intérprete de Libras, de um tradutor. O que você precisa para trabalhar? Eu preciso disso, estacionamento, banheira, ok. E tá aqui o teu software, tá aqui o seu banheiro, tá aqui o teu estacionamento, tá aqui o seu intérprete, tá aqui, se você tem nanismo, as alturas, tá tudo aqui. Agora você me entrega o seu trabalho. Né? Então, tem de ter esse ganha-ganha. Então, e se não tem... E por que isso não é fácil? Por causa do preconceito, por causa do capacitismo. Ainda tem muito preconceito. E aí a gente entra em todas as dimensões, né? Obviamente. Então, acho que os maiores desafios, talvez o maior desafio seja cuidar de todos os pilares. Sabe, André, quando a gente fala, isso acontece muita variação nas empresas também. Empresas que trabalham com diversidade, que tem ali uma pessoa responsável por diversidade, ou um comitê, mas que muitas vezes elegem um pilar. Então aqui a gente vai trabalhar a questão racial. Então tem vagas afirmativas para pessoas pretas e pardas, mas daí tem as pessoas da comunidade, as pessoas LGBT, QIAPN+, não têm acesso, tem um super preconceito. O contrário, não precisa nem aplicar a lei de cotas aqui, a gente está 20% de pessoas com deficiência, mas tem, obviamente, você olha para lá, que a gente chama de teste do pescoço, você olha, só tem pessoas brancas ou não negras. Então, quanto mais mistura houver, melhor. Quando a gente faz o teste do pescoço e percebe homogeneidade, é que tem muita coisa errada. A gente precisa, isso precisa nos incomodar, né? A gente precisa criar esse incômodo. Uma vez eu fui um exemplo, né? Fui na colação de grau da minha sobrinha e eu falei assim, gente, o que é isso? Tem 200 meninas loiras aqui. Não tem uma mulher preta, não tem um homem preto, não tem um homem pardo, uma mulher parda, não tem ninguém diferente, não tem um cadeirante, não tinha nada. E isso precisa nos incomodar, você precisa questionar onde está o erro, né? Então, se tem homogeneidade, se a gente faz o teste do pescoço e está tudo igual, alguma coisa está errada, né? Porque isso não reflete o que é o percentual da população, né? Então, a gente tem que sempre ficar muito atento a isso.
Acho que é o maior desafio, é ter a diversidade de uma forma valorizar mesmo. Então, é praticar a inclusão, valorizar a diversidade, ter diferença, ter gente diferente. Porque o nosso viés fala, vá atrás dos seus iguais, né? Por quê? Porque lá, daí a gente, né, um dia pode falar mais sobre isso, na nossa ancestralidade, tudo que era diferente era uma ameaça. Só que o nosso cérebro, nosso cérebro continua, culturalmente a gente melhorou, a gente evoluiu, tecnologia, tudo mais, mas o nosso cérebro é o mesmo ali de quando a gente tinha de fugir do leão ou enfrentar o leão na caverna, né? Então, um exemplo da nossa ancestralidade é o dente do siso, que em algum momento foi extremamente necessário, mas hoje ele é obsoleto, tanto é que a gente extrai muitas vezes, né? Só que o cérebro, a gente não pode fazer isso. A gente só pode fazer através do treino, de aprender, de propiciar espaços como esse que vocês estão propiciando para a gente falar sobre isso. Para a gente pegar o nosso cérebro ancestral e conviver na atualidade, né? Trazer isso. Porque ele vai falar, não, fuja do diferente. Sabe aquele filme, The Croods? Que é uma animação, né, muito bonitinho, mas que tem essa crítica, né, que fala, não tenha curiosidade. O pai fala para a filha. E a gente precisa disso, de ter curiosidade, de saber, de conhecer diferente, sabe, para que o preconceito vá se dissolvendo, né, para que a gente não tenha, porque ainda traz muito sofrimento, né? A gente ainda sofre muito. E todas as dimensões, né, sou uma mulher gorda, mas fui uma criança muito gorda, fui obesa mórbida. E a gente, né, em vários momentos a gente falou da importância da educação, do ambiente familiar, de quando isso vai reverberar na nossa vida, né? Então, ainda tem algumas falam assim, Andréia, você vive falando sobre isso. Na minha época não era bullying. Na minha época um dava um soco no outro e estava tudo resolvido, ninguém sofria. Sim. A gente não nomeava. E é muito importante a gente nomear. Falar racismo, falar etarismo, falar capacitismo, porque tudo sobre... Se a gente nomeia, a gente consegue... se a gente problematiza, a gente consegue achar uma solução. Né? Então, eu sofri muito bullying. E o bullying não faz a gente mais forte. O bullying faz a gente mais triste. Quem me fez quem eu sou hoje, de ter segurança, de ter autoestima, foi a rede de apoio, foi o amor, né? Foi o amparo e não o sofrimento. E daí isso a gente vai encontrar na nossa família, na escola, na comunidade, na empresa, e daí a gente vai crescendo, né? Mas isso precisa ter em todos os ambientes. Então, enfim, respondendo, o maior desafio são as relações humanas no mundo do trabalho, ainda. Eu queria fazer mais uma antes de encerrar. E ainda acontece também muitos casos a parte de racismo, machismo, feminismo, tudo isso acontece muito nas empresas ainda. Como que está isso? Como é que as empresas abordam? Muito. Muito, por exemplo, ainda acontece se a gente está numa reunião assim, é tão louco isso, gente. Tem estudos que dizem quando a voz da mulher é uma voz mais fina, delicada, o conteúdo do que ela fala é menos respeitado. Tem uma ideia de quão profundo é isso. Então, ainda tem muito sexismo, muito machismo, a ponto de ainda existir, por exemplo, vamos supor, a gente está numa empresa, eu estou numa reunião,
e tenho que me impor, em última análise, para assim, argumentar de uma forma mais incisiva. Se uma mulher faz isso, nossa, tá atacada hoje, hein? Meu Deus, tá? Que foi? Tá nos dias, sabe? Ainda tem isso. E se o homem tem essa assertividade no mesmo tom, ele é líder, ele sabe se posicionar. Então, ainda tem muito isso, tem muito machismo. Muito Eu vivi machismo. isso no mundo corporativo. Você sabe que eu queria Você fazer. não tem a voz fina, hein? Não, mas como papel de liderança, quando você tem um homem e uma mulher, é nítido quando a equipe. Eu não tenho conhecimento para falar sobre isso, eu senti isso na pele. Mas ao mesmo tempo, assim, eu ficava me perguntando: será que eu não tô me vitimizando? Sabe? Será que eu não tô se sentindo inferior? E não, era visível, era notório. E aí, claro, eu tinha as minhas armas para, de uma outra maneira, eu adquiria conhecimento, né? Então, eu me defendia dessa maneira. Não, com conhecimento eu vou mostrar realmente porque eu vim, nesse caso. Mas eu só não queria fugir do. Ai, agora eu me perdi na pergunta que eu queria fazer. Desculpa. Não, tá tudo bem. Andréia, cadê a Andréia? Vamos voltar ali. Tô Andréia, aqui. eu queria fazer uma pergunta, eu acabei me pensando, lembrando disso agora, eu fui longe no que você falou. Ah, lembrei. Por exemplo, o que você está comentando com a gente, desse conhecimento, dessa informação, isso, eu acredito que isso tenha uma forma de comunicação com os colaboradores, né? Para que eles saibam que existe esse movimento, que existe esse interesse, essa cultura da empresa para moldar, melhorar o ambiente de trabalho. E aí eu fiquei refletindo, enquanto eu te ouvia, a mente da gente vai longe, né? Eu fiquei imaginando assim, porque a minha crença, eu entendo hoje que tudo parte da gente quando criança, né? Da forma que os nossos pais educaram, e daí o reflexo vem de como eles foram educados. E de geração em geração, isso vai moldando, porque o ambiente vai mudando, né? O próprio sistema em si muda. Então eu fiquei pensando, talvez isso que aconteça com as empresas hoje, essa interesse das empresas em proporcionar uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida, né, para o funcionário, porque não é só trabalho, a gente fica mais tempo na empresa, às vezes, do que em casa, né? Vamos dizer assim, o tempo acordado, porque em casa você passa quase o mesmo tempo, mas você está dormindo, né? Então, talvez ao longo dos anos, isso vá ter um reflexo positivo, porque hoje os funcionários, os colaboradores que estão passando por adquirindo essa informação, isso muda, gente. Eles vão, de uma certa maneira, transmitir isso aos filhos de uma maneira mais positiva, e aí ao longo dos anos, e assim eu espero, que a gente faça uma sociedade mais justa, mais ética, mais humana, né? Em que o respeito acima de tudo. Você acredita que isso é possível, André? Ou é tipo Alice no País das Maravilhas, assim? Não acredito. Nossa, se eu não acreditasse, Gabi, eu acho que, nossa, tem de acreditar, sim. Eu acho que que é muito. Eu não acho nem que os pais vão dividir isso com os filhos. Eu acho que os filhos vão dividir isso com os pais, no sentido de que o que está melhor também é a educação inclusiva. Né? Inclusive tem na academia até esse termo ele cai em desuso. É educação, não é educação inclusiva, é educação ponto, educação para todos, para todas as pessoas, né? E sim, eu acho que é quando a gente aprende. Então, uma criança que hoje na escola está convivendo com a diversidade, está sendo. A gente não nasce preconceituoso, a gente não nasce racista, a gente aprende a ser racista. A gente aprende a ser capacitista, homofóbico, sexista, misógino, tudo isso. Então, se a criança está num ambiente diverso, ela vai chegar e vai ter
um gestor ali que está numa cadeira de rodas, ela não vai questionar. Ela não vai fazer, muitas vezes, que nós fazemos, se está um homem negro num shopping, perguntar onde é a loja tal, porque a gente parte do princípio que ele está trabalhando ali, não que ele é um cliente como a gente, né? Então, essa cultura, estou falando de uma forma bem franca, porque é isso, sabe? A gente, primeiro, compreender isso, que a gente precisa que tudo está na educação, porque é muito mais fácil a gente educar as crianças. Até falando de neurociência, a plasticidade do cérebro é muito melhor, né? Muito maior. A mesma coisa, é melhor ensinar inglês para uma criança de 4 anos, né? Ou para um adulto, como nós, né? Então, isso é um exemplo, assim. Então, a criança, ela aprende. E se a criança tem falas agressivas, ela ouviu de um adulto. Aprende, com certeza. Ela ouviu de um adulto. E aí, uma coisa muito interessante que a sua pergunta me provocou é para lembrar de tudo o que a gente falou, né? Essa tessitura, assim, da importância do cuidado com o que a gente fala perto de uma criança. Outro dia eu estava com alguns amigos muito, muito, muito queridos e me marcou muito porque uma criancinha perguntou, fulano, você vai correr? Ele falou assim, claro que eu vou correr, você quer que eu fique gordo e feio? Ouviu E isso. assim, o meu marido é gordo, eu sou gorda, tudo bem, não é questão disso, mas assim, a minha preocupação é, aquela criança absorve aquilo na hora. Então ela fala, ser gordo é ser feio, é melhor eu evitar. E aí aquilo fica, e a gente fica isso, até de você, o que tem na outra ponta? Uma pessoa obesa não entrar no mercado de trabalho, porque a gente parte do princípio que ela não vai cuidar do processo ali, laboral, porque ela não cuida nem dela mesma. Então, sabe? Então, a gente vai alinhavando, então não tem, assim, uma cisão, né? Realmente, a educação, o cuidado, o respeito, aquela, romper com essa estereotipagem e tudo mais, né? Então, desde... de todos os pontos, desde assim, a gente falar, os orientais são mais inteligentes, as mulheres são de humanas, os homens são de exatas. Tudo isso acaba sendo errado e vai ficando. Tem um teste que chama de associação implícita, é um teste de Harvard, salvo engano, que tem na internet, é muito interessante. Gente, eu fiz esse teste trabalhando com diversidade, sei lá quantos mil anos, e no final não tem como você enganar o teste, né? Nossa, Como é que é o nome? Chama associação implícita, é muito interessante. E aí, você pode escolher vários pilares, racial, de religião, gênero e tudo mais. E eu escolhi de gênero algum. E eu atribuí ciências exatas a homens no resultado do meu teste. E tentando falar, não, eles não vão pegar, não. Né? Uau. Então, mas isso existe, gente, está na nossa cultura. Tanto é que a gente fala assim, eu vou ao médico e vou falar com a enfermeira. Então, assim, é o médico e a enfermeira. Então, é sempre você vai marcar o médico, você vai marcar o médico. Então, é a figura, tem até uma história super interessante, né, que você acha que o médico... Enfim, é um vídeo que eu faço nos meus treinamentos, né, que é bem interessante, mas que você atribui a responsabilidade, o poder, o que é a figura que tem mais poder ali e é detentora da razão, é um homem ali nesse ambiente, né? E a pessoa
que serve, que ajuda, que ampara, que é mais a delicadeza, ali é uma mulher. E estaria tudo bem se isso não fosse um problema, né? Mas isso gera muitos problemas, né? Então, desde na infância, né? A tia da escola e não o tio, sabe assim, gente? Se a gente for puxar tudo. E aí, assim, um ponto que eu acho que eu me furtei e não queria deixar de falar, assim, aqui, que eu acho que é muito importante para todo mundo que está participando, ouvindo, né, o podcast, é da gente compreender o nosso lugar de privilégio, né, o nosso lugar de... sabe, quando a gente fala sobre essa questão racial, por exemplo, a gente nunca... Vocês falaram de serem parados, né, que foram parados no trânsito e tal. Eu viajei muito aqui, dando treinamento e tal, eu nunca fui parada, né? Nunca revistaram a minha bolsa, no sentido, assim, de parada, de viajar, e sendo uma mulher branca, nunca foi uma questão, né? Nunca ninguém... Eu nunca tive, né, e convivendo com tantas pessoas, aprendendo tanto nessa questão de equidade racial, eu não sabia, até outro dia, que as pessoas negras são ensinadas por suas famílias, por seus pais, a guardarem a nota fiscal do que compra. Eu nunca me preocupei com isso. Guardar a nota fiscal para você comprovar que aquilo pagou? é seu. Que você pagou. A nunca ficar com a mão no bolso numa loja, que a primeira coisa que olham é para a bolsa da mulher negra e para a mão do homem negro, para saber se ele está armado ou não. Então, isso é uma cultural compreensão mesmo, né? Porque aqui isso não muito, funciona. Aqui isso não funciona. A gente mora numa cidade de 50%, né? Sim. Aqui tem muito negro, né? E essa região que a gente está, muitos negros e a gente não está vê próximo de isso, uma né? região que tem muitos imigrantes também, 1 hora de Charlotte. É muito bom isso, assim, porque a gente escuta muito, assim, também essa questão do ser imigrante, né? A gente já ouviu a questão do preconceito com o imigrante. Exato. E Andréia, o que você poderia deixar como mensagem final para quem está ouvindo, para o pessoal que tá gostando, que chegou aqui até no finalzinho aqui com a gente? Bom, primeiro agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que, como eu disse, tem neurocientistas, né, debruçados sobre esses temas, né, que nós abordamos. E aí um deles, né, que é até um brasileiro que faz parte desse grupo de grandes pesquisadores que estão estudando neurociência, do preconceito e da estereotipagem, que ele fala da importância da educação. Então, quando a gente fala educação, é educação na escola, educação laboral, educação empresarial, e todo espaço possível para que tenha educação. E o que vocês estão fazendo é um espaço para educação, né? Seja esse e todos os outros temas. Então, eu acho que a minha mensagem é isso, para que a gente converse sobre isso, converse de uma forma não violenta, de uma forma humilde, que a gente entenda o quanto a gente pode melhorar, né? Eu acho que o meu sonho tem uma história tão bonitinha, que tinham 2 alunos pequenininhos, 2 crianças, um era negro, o outro era branco, e eles rasparam a cabeça, não sei se vocês já ouviram isso, rasparam a cabeça para confundir a professora, né? Porque eles iam ficar iguais. Então, eu até me emociono falando disso, porque, assim, eu acho que é um sonho, né, que a gente chegue que a gente alcance esse nível de humanidade, né? Eu acho que isso, e daí em todos os espaços, né, nas escolas, em todos os países, em todas as diferentes culturas, e sobretudo no mundo do trabalho, né, que o trabalho é muito
enriquecedor e importante para todos nós, né? Então, nas empresas, nas corporações. Que Incrível, lindo. né? Nossa. Andréia, quando a gente chega assim no finalzinho do nosso bate-papo, eu costumo trazer 2 perguntas e para a gente como reflexão. A gente falou bastante, né, de criança, eu contei uma história aqui também no bastidor, e eu queria trazer essa reflexão para você, assim, se você pudesse olhar para a Andréia quando criança, para aquela menina, que mensagem você gostaria de falar para ela agora com o conhecimento que você tem no momento que você está hoje? Eu acho que olha, me arrependi de muitas coisas que eu fiz, viu? Que você sonhava. Eu acho que isso é importante também da gente perceber. Eu acho tão bonito quando as pessoas falam, eu não me arrependo nada do que eu fiz. E quando nossa, gente, me arrependo de um monte de coisa que eu fiz. Eu acho que é pedir desculpas, abraçar essa criança, mas também tenho muito orgulho de ter feito um mundo melhor para ela, né? De ter ajudado a construir espaços melhores para ela, né? Para hoje, através trabalho de formiguinha, mas de propiciar um mundo mais justo para todo mundo. Sabe que é injusto fazer uma pergunta dessa para uma psicóloga, né, porque quando a gente traz essa questão para as pessoas, eles não se dão conta que aquela criança está ali ainda, né. E aí, eles às vezes fazem a comunicação e tal, como se fosse uma coisa que ficou lá atrás, tá lá ainda, não, fala uma frase bonita, a gente gosta, a gente fica feliz, mas foi a primeira vez que a gente ouviu uma comunicação com a sua criança de hoje, né, então eu quero agradecer, assim, o teu tempo de você estar disponibilizando aqui com a gente, né, a gente está gravando, já é de noite, o pessoal sabe que a gente grava depois que o Nicola dorme, no Brasil é mais tarde ainda, então eu quero agradecer realmente, assim, você ter tido a paciência, que a gente já teve que remarcar esse podcast, você disponibilizar o seu conhecimento, o carinho com as palavras que você utiliza para levar essa mensagem para as pessoas, sabe, porque às vezes quem está escutando não tem noção do quão impactante pode ser uma mensagem dessa, mas tem muita gente que está precisando ouvir isso, então eu quero agradecer você compartilhar esse conhecimento, tantos anos que você deve ter estudado para chegar nesse nível de conhecimento. Então deixo aqui o nosso agradecimento, né. E eu gostaria de saber se você quer compartilhar algum arroba teu, onde que as pessoas podem te encontrar, ou LinkedIn, ou qualquer outra rede social que você fica à vontade. Não, eu que agradeço, assim, uma honra mesmo. É tão bonito, né, quando a gente faz essa rede de contatos, né? Agradecer o Bressan, escutem todas as vezes que ele participou, e muito, muito bacana conhecê-los e a fazer parte. Agora vocês fazem parte aqui também de todo esse trabalho, com certeza. Eu nem sei, acho que talvez o meu LinkedIn, Tá bom? que é André Albuquerque, porque eu sou meio. Vivo com os povos da floresta, sabe? Eu não tenho muitas redes sociais, assim, muito desenvolvidas, então, mas o LinkedIn, sim, é super importante, por favor, né? Tá bom. Curtem, compartilhem esse podcast. E é realmente agradecer, assim, essa parte tão importante que é desse trajetória que a gente tem na vida da gente e no mundo do trabalho. Impactando um monte de pessoas, né? Um monte de vidas. Amor, Sim. onde que o pessoal te encontra? Me encontro no André Coalho 1, @André Coalho 1, e no LinkedIn André Coalho. Maravilha. Pessoal, meu arroba é o Gabi Zaleski, e esse aqui foi mais um podcast incrível que a gente ama fazer, e se deixasse a gente ficava conversando até amanhã. E eu quero aproveitar aqui também e agradecer o nosso querido Anderson Bressan, que recomendou a querida Andréa,
e já faz parte aqui do nosso projeto também, o projeto é nosso, é de todos que É participam. verdade. E, Andréa, câmeras abertas sempre que você precisar e quiser, e é só agendar. E a gente vai estar sempre te mandando aí o calendário. Vamos, porque as perguntas ficaram aqui, André. Tem ficou muita metade das coisa. perguntas eu não consegui fazer. Ó, combinado então, hein? Então, bora fazer mais uma rodada aí. Sim. Um beijo, muito Fechou. obrigada pela confiança. Um Obrigado. beijo, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, Amém. tchau.